Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui pela segunda vez tentando gravar essa aula. Aliás, eu gravei uma aula inteira e descobri que não deu certo. Tinha gravado só 2 minutos. Mas, sem mais lamúrias, bom, Deus abençoe cada um de vocês. Essa é a primeira aula, aliás, essa é a primeira, segunda e terceira aula do primeiro módulo de Antropologia Bíblica do nossa escola de conselheiros bíblicos aqui da IPOS. Esse material é voltado para aqueles que não puderam estar no primeiro módulo e para aqueles que também estiveram e querem rever alguma informação, né, para poder relembrar. Enfim, esse material vai ser importante. Eu basicamente vou seguir o material aqui, o material impresso que vocês têm em casa, mas o objetivo aqui também é trazer alguns insights que dizem respeito à vida comum, né, no aconselhamento. A gente está partindo do princípio de que você já é um conselheiro bíblico, mesmo que você não seja. Mas a gente vai falar dentro dessa tonalidade para podermos tratar de maneira muito prática as questões a respeito do aconselhamento bíblico, tá bom? Pois bem, nossa primeira aula hoje é sobre o homem, né? A doutrina do homem, a antropologia bíblica, ela é essencial para o conselheiro cristão. Se o conselheiro ele tiver uma visão equivocada sobre a natureza humana, inevitavelmente ele oferecerá soluções equivocadas. Então, nosso primeiro módulo a gente vai falar de antropologia bíblica e, obviamente, a primeira parte dessa aula é sobre a doutrina do homem em si. Por que a doutrina do homem é importante? Porque toda forma de aconselhamento vai partir de uma visão sobre o ser humano. Antes mesmo de um conselheiro oferecer qualquer orientação, ele já tem um pressuposto, ele já tem um background, um pano de fundo a respeito das questões fundamentais da vida. Então, é a partir disso que ele vai poder lidar com outro homem, ou enxergar ou tratar das questões que dizem respeito ao homem. E quais são essas questões? São questões fundamentais. O que é o homem? O que há de errado com o homem? O que o homem pode mudar? Qual o propósito da vida humana? Questões antiguíssimas, antiquíssimas, eu acho, não sei se é assim a palavra. Questões muito antigas, né, que dizem respeito a desde os primórdios da história da humanidade. São perguntas inevitáveis. Então, cada sistema de aconselhamento responde a elas de maneira diferente. Como assim? As psicologias seculares, e veja que eu não estou falando da psicologia, estou falando das psicologias, porque são várias, elas frequentemente explicam o comportamento humano a partir de fatores como condicionamento social, a ideia de que o homem é uma tábula rasa e ele é produto do meio, então aquilo, as informações, as influências que ele receber, tanto das pessoas quanto do local onde ele vive, vão definir quem ele é. Impulsos inconscientes, por exemplo, a psicanálise e a análise tratam desses impulsos inconscientes, pulsão de vida, pulsão de morte, pulsões eróticas, ou pela estrutura biológica, né? A maneira como o meu corpo responde, como o meu corpo é, como ele foi formado, até mesmo o meio ambiente vai poder definir como é que o homem se enxerga. Em outros casos, os traumas psicológicos, né? O que aconteceu no passado, palavras, situações, emoções, né? Algumas pseudo psicologias, né? Como a constelação familiar, que nem no meio dos psicólogos ela é bem vista, ela vai tentar tratar esses traumas psicológicos através de reorganizações familiares e tudo mais. Bom, entretanto, a escritura ela apresenta uma visão radicalmente diferente. O ser humano não pode ser compreendido corretamente sem referência ao Deus que o criou. E é por isso que a doutrina do homem, ou a antropologia bíblica, é essencial para o conselheiro cristão. Se o conselheiro ele tiver uma visão equivocada sobre a natureza humana, inevitavelmente ele oferecerá soluções equivocadas. Segundo Anthony Huckman, a Bíblia lá apresenta o homem como uma criatura singular dentro da criação, um ser criado à imagem de Deus, responsável diante do Criador e destinado a refletir
a sua glória. Essa perspectiva, meus irmãos, ela muda completamente a forma como nós compreendemos os problemas humanos. E então, nesse primeiro ponto aqui, quero destacar sobre como o homem é uma criatura dependente. A primeira verdade fundamental sobre o homem é que ele é uma criatura. Essa afirmação que parece muito simples, ela tem implicações muito profundas. O ser humano ele não é autônomo, ele não é autoexistente, ele não é a fonte do seu próprio significado. A Bíblia deixa muito claro que Deus formou o homem, como Gênesis 2:7 que está aí na sua tela diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui nesse texto, dois elementos importantes aparecem. O primeiro deles é que o corpo humano ele é formado a partir do pó da terra, o que revela essa conexão do homem com o restante da criação. O ser humano possui, então, uma dimensão material que o liga ao mundo físico. Em segundo lugar, Deus sopra nas narinas desse homem o fôlego da vida, o que revela que a vida humana ela procede diretamente do Criador. Então, a vida humana não é autônoma, ela é derivada, porque o homem vive porque Deus lhe deu vida. Essa verdade, ela confronta diretamente a mentalidade moderna, que frequentemente trata o homem sendo o centro da realidade. Aqui, quando vocês virem esses bonequinhos conversando, são aplicações para o conselheiro bíblico, tá? Muitos problemas surgem quando o ser humano vive como se fosse independente de Deus. Pessoas tentam, então, encontrar significado no sucesso, nos relacionamentos, no prazer, na realização pessoal. Mas quando Deus é removido do centro da vida, o ser humano inevitavelmente experimenta esse vazio e uma confusão. Então, nós, como conselheiros bíblicos, precisamos ajudar o aconselhado a reconhecer essa realidade. A vida humana só pode ser compreendida corretamente em relação ao Criador. Não tem como deixar Deus de lado dessa equação. E embora o homem seja criatura, ele ocupa um lugar único na criação. Aqui a gente está falando dessa singularidade do ser humano na criação. Em Gênesis 1 existe um padrão repetitivo. Deus cria diferentes elementos do universo por meio de sua palavra. Só que quando chega no homem, na criação do homem, a narrativa ela tem um tom diferente. O texto diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse versículo ele mostra que a criação do homem envolve uma deliberação especial dentro do conselho divino. E isso indica que o homem possui uma dignidade particular. E segundo o Huckman, essa dignidade ela não está baseada nas habilidades humanas, mas no fato de que o homem foi criado para refletir Deus dentro da criação. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender o que é o que isso significa, né, esse reflexo, que é ser a imagem de Deus. Qual o significado disso? Perdão. Um dos temas centrais da antropologia bíblica é a doutrina da imagem de Deus. Gênesis ele afirma que criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Está lá em Gênesis 1:27. Ao longo da história da teologia, muitos debates surgiram sobre o significado dessa expressão. Tem gente que interpreta a imagem de Deus como uma característica específica, ou como racionalidade, ou como espiritualidade. Mas nós estamos utilizando aqui, desculpa, a referência do Anthony Huckman, que eu vou dizer para vocês mais à frente quem que que ele diz o seguinte, que esse tipo de interpretação baseada apenas na racionalidade ou na espiritualidade de Deus, ela é limitada. A imagem de Deus ela não pode ser reduzida a uma única capacidade humana. Em vez disso, ela descreve toda a existência humana orientada para refletir o caráter de Deus. Ou seja, o ser humano foi criado para representar Deus dentro da criação. E aí, pensando nisso como representante, a imagem de Deus como representante, esse aspecto aqui precisa ser salientado. O Anthony Huckman, que é o senhor que vocês vão ver já já, ele foi um mestre de psicologia e em teologia, né, deu aula no seminário de Princeton, e o que a gente está utilizando aqui desse material, aqui, ó, é esse livro aqui, Criados à Imagem de Deus. Ele é um dos livros que a gente está utilizando nessa matéria especificamente.
E uma coisa que ele destaca é que a imagem de Deus ela envolve essa ideia de representação. Na antiguidade, eu ia falar na antiguidade antiga, ó, eu fui distraído pelo reverendo Laércio ali. Na antiguidade, o que acontecia? Os reis frequentemente eles colocavam estátuas de si mesmos em regiões distantes de seus reinos para simbolizar a sua autoridade. Você já deve ter visto busto de pessoas, né, de estátuas nas praças. E quando a gente coloca nesse sentido de homenagem. Mas na antiguidade, quando um busto era colocado em determinado lugar, isso tinha um outro significado. Significava que aquele lugar era dominado pela pessoa qual o busto representava. A ideia, aliás, as palavras que dizem respeito à criação do homem lá em Gênesis, eles remetem a esse tipo de perspectiva. O homem ele é formado à imagem e semelhança de Deus para que ele sirva como esse representante de Deus. Então, da mesma forma que as autoridades na antiguidade as autoridades faziam isso, o ser humano ele é colocado na criação como esse representante de Deus. Isso aparece para nós no chamado mandato cultural. Lá em Gênesis 1, 28, a gente lê: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. O que significa? Que o homem foi chamado para administrar a criação em nome de Deus. Significa que o trabalho humano, o cuidado com o mundo e a organização da sociedade fazem parte da vocação original do homem. E o que isso tem a ver conosco como conselheiros? Muitas pessoas lutam com essa falta de propósito na vida. Essa é uma inquietação muito antiga e de tempos em tempos ela parece que toma mais proeminência. Aliás, eu nunca ouvi tanto os crentes falando sobre propósito e como eu posso dizer, difundindo essa ideia de achar o propósito. Porque as pessoas elas estão perguntando qual é o sentido da minha vida, por que eu existo? A doutrina da imagem de Deus ela responde essa pergunta dizendo que o ser humano existe para refletir o caráter de Deus e exercer domínio responsável sobre a criação. Essa verdade pode e vai ajudar muitos aconselhados que vivem sem direção e sem propósito. Um outro aspecto importante da imagem de Deus é a questão do relacionamento. Nós fomos criados para relacionamento. Logo depois de criar o homem, a Trindade entende que o homem não deveria ficar só e ela declara: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Isso revela que o ser humano ele foi criado para viver em relacionamento. E aqui o Huckman ele diz que a imagem de Deus também se manifesta nessa capacidade humana de amar. Esse é um atributo comunicável de Deus conosco, comunicar-se, viver em comunhão com outras pessoas, porque essa realidade ela reflete o próprio Deus, que é um Deus que é três e é um, ou seja, quando a gente é chamado para a vida em comunhão, nós estamos, de certa forma, entendendo, colocando em prática a comunhão dentro da Trindade. O que isso tem a ver conosco como conselheiros? É bem simples. Grande parte das dores humanas envolve relacionamentos quebrados. A maioria dos aconselhamentos bíblicos são sobre relacionamentos. Os problemas mais comuns são conflitos conjugais, ressentimentos familiares, isolamento social, dificuldade de confiar nas pessoas. Então, o conselheiro bíblico precisa lembrar que o ser humano foi criado para viver em comunhão. Por isso, restauração de relacionamentos é frequentemente parte importante do aconselhamento bíblico. Mas aí tem esse aspecto também, que é a questão da queda, né? Porque todos os nossos relacionamentos, e Francis Schaeffer vai elencar, que o ser humano ele foi criado dentro desses três eixos, né? O relacionamento com Deus, com a criação e com o ser humano, com o outro, eles são quebrados. E a queda é quem faz isso. Então, embora o homem ele tenha sido criado à imagem de Deus, o pecado traz essas consequências devastadoras. A queda ela não destruiu completamente a imagem de Deus, isso precisa ficar bem claro, mas ela distorceu profundamente essa imagem. O que significa? Significa que o ser humano ele vive em uma condição paradoxal. Ele tem dignidade suficiente porque ele é portador da imagem de Deus, mas ele também tem a corrupção por causa do pecado. Então, essa tensão explica muitas das contradições do comportamento humano, porque o homem ele é tanto capaz de atos extraordinários de amor, quanto ele é capaz de cometer atos terríveis de maldade.
Pense, por exemplo, no homem que é pego matando alguém para poder roubar, e a justificativa que ele tem é de que ele roubou para poder alimentar um filho. O ato de amor é querer cuidar desse filho, mas ele vai a uma consequência extrema que é tirar a vida de outra pessoa. Somos essas pessoas, meus irmãos. Então, sabendo disso, essa tensão ela precisa ser mantida no aconselhamento. O conselheiro não deve idealizar o ser humano como naturalmente bom e nem tratar o ser humano como irremediavelmente perdido. A Bíblia ensina ambas as realidades. O homem possui dignidade e depravação. Então, antes de você querer dar algum diagnóstico, muitas vezes na ideia de querer acolher, validar o sentimento da pessoa que você está aconselhando, entenda que dentro da maneira como a Bíblia explica quem nós somos, de como nós somos formados e como a queda atrapalhou tudo que nós fazemos e colocamos à mão, as pessoas elas não são vilãs e nem são heróis, tá? Na história dela, ela tanto pode ser vítima da situação, mas a maneira como ela vai responder ao sofrimento que ela tem pode torná-la uma vilã. Eu não posso esquecer dessa tensão que existe na nossa existência. Somos criados para boas obras, mas por causa do pecado, nós somos inclinados muitas vezes a fazer aquilo que vai contra a palavra de Deus. E qual que é a solução para isso? A solução para isso está nessa restauração da imagem de Deus em Cristo. O Cristo, aliás, o Novo Testamento, nós somos ensinados que a obra da redenção tem como objetivo restaurar a imagem de Deus no ser humano. Então, Cristo ele é descrito como a imagem perfeita de Deus. Por meio, então, da união com Cristo, ou da união hipostática, os crentes são progressivamente transformados. Essa transformação é descrita como a renovação da imagem divina. E isso ocorre por meio da obra do Espírito Santo, que produz santificação. Essa é a obra presente, que tem um ponto específico, que é o ponto da separação, isso já aconteceu, mas tem esse ponto presente e duradouro, que é sermos santificados até a volta de Cristo Jesus, quando fomos glorificados. Para nós, como conselheiros, essa verdade ela é muito importante, é extremamente importante, porque muitos aconselhados acreditam que não podem mudar. Então, eles vão dizer coisas como: eu fui sempre assim, esse é o meu jeito, eu nunca vou conseguir mudar porque eu já tentei outras vezes. Mas a doutrina da redenção, ela ensina que a transformação ela é possível, porque o evangelho não apenas perdoa pecados, mas também transforma vidas. E a gente jamais pode esquecer isso. Porque quando as pessoas elas assumem isso, elas introjetam essa ideia de que elas são incapazes de mudar, na verdade elas não estão falando de si, elas estão colocando em descrédito o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus de nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Então, algumas implicações pastorais para o conselheiro bíblico para a gente terminar essa primeira parte da aula sobre antropologia bíblica. Primeira coisa, né, entender que a doutrina bíblica do homem oferece várias orientações práticas para esse aconselhamento. Primeiro, o aconselhado possui dignidade, ou seja, mesmo em meio ao pecado, cada pessoa continua sendo portadora da imagem de Deus. Isso exige, então, que a gente trate cada aconselhado com respeito e compaixão. Vocês vão pegar pessoas que são teimosas, pessoas que dizem que vão fazer o que você está dizendo, elas não vão fazer, pessoas que dizem que creem na Bíblia, mas vivem como se não crescem, pessoas que vão lá perdidas em vocês. Tudo isso pode acontecer. Nós não podemos esquecer que essas pessoas são portadoras da imagem de Deus. Se a gente esquecer isso, o nosso aconselhamento vai ser enviesado para que as pessoas façam aquilo que nós dizemos, simplesmente porque nós estamos ali à disposição delas. Então, muda-se a figura e, na verdade, nós não queremos apontá-las para o Redentor, nós queremos nós mesmos redimi-las, né? E ficaremos frustrados se elas não responderem. Aliás, vou dar esse dado que eu trouxe para a sala de aula e repercutiu bastante no meio de alguns alunos, né? Esse não é um dado que eu trouxe, não é um dado meu, é um dado que eu ouvi do meu professor de aconselhamento bíblico da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Ele disse, eu agora não lembro se é 75% ou 90%, eu acho que é 90%. 90% dos casos em aconselhamento bíblico eles não são bem-sucedidos. Isso não tem a ver simplesmente com a capacidade ou não do conselheiro. Muitas vezes tem a ver exatamente com isso. As pessoas elas não poderão não responder, independente de como elas respondam, se elas vão obedecer, se elas vão seguir o que você falou, se elas vão cumprir os combinados, você precisa olhar para essa pessoa com a dignidade que ela carrega, que ela é portadora, que é a Imago Dei, que a gente vai falar mais sobre ela mais para frente.
O aconselhado também ele possui uma responsabilidade moral. Mesmo que existam influências externas, mesmo que existam marcos, né, falas, situações, a Bíblia afirma que o ser humano ele é responsável por suas escolhas. Então, o conselheiro precisa ajudar o aconselhado a reconhecer a sua responsabilidade diante de Deus. Eu não posso jamais cair no conto de que aquela pessoa ela pode ter sofrido um abuso, por exemplo, e ela precisa ser acolhida, ela precisa ser consolada, tudo isso. Mas a partir daquilo que ela sofreu, ela não pode responder aquilo de uma outra forma que não seja bíblica. Logo, a responsabilidade dela mora aqui. Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, e eles foram, e principalmente o nosso Senhor Jesus, ele respondeu conforme a palavra do Senhor chamava para responder. Na necessidade de Jesus no meio do deserto, que é algo simples, como comida. Ele estava 40 dias sem comer e sem beber. No meio daquele sofrimento, ao ser tentado, ele não responde conforme sua necessidade, ele responde ao diabo conforme o que a palavra do Senhor diz, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu acolho Jesus, se eu quero ser mais misericordioso do que Jesus e achar que o sofrimento daquela pessoa a pessoa deve ser apenas abraçada, sem dizer para ela que a partir daquele consolo, ela precisa tomar uma postura que vá ao encontro de Cristo na cruz do Calvário, nos seus sofrimentos, e ela passe por aquilo de maneira digna, apenas com o argumento de que ela precisa ser muito amada, eu não estarei amando ela de fato. Estarei apenas afagando ela, e isso qualquer um pode fazer. Mas a palavra do Senhor nos chama para sermos conselheiros que pregam a verdade. E a verdade, ela consola, ela acolhe, mas ela também trata e liberta. Né? A palavra do Senhor é esse instrumento de educação na justiça e eu não posso negar isso a quem está passando sofrimento simplesmente porque a pessoa está em sofrimento. Um outro aspecto aqui, o último, é que a mudança ela é possível. A restauração da imagem de Deus em Cristo significa que a transformação real pode acontecer. Então, o aconselhamento bíblico ele vai trabalhar principalmente com esperança. Quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu tento deixar algumas coisas muito claras antes de falar para ela qualquer coisa que eu venha a falar. A primeira delas, eu pergunto se ela crê em Cristo Jesus e se ela crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é a palavra de Deus. Partindo desse pressuposto, se ela concorda, então eu tenho como dizer para ela e levar ela à esperança de que o Senhor Jesus, conforme ele agiu no passado, ele age agora e vai agir sempre, tem poder para mudar as situações e principalmente nos mudar em relação às situações. Essa esperança precisa apontar para a eternidade, porque eu não posso prometer à pessoa que a situação de sofrimento que ela está passando vai ser alterada, mas eu posso sim apontar para as promessas de Cristo que mudam o caráter de uma pessoa, mudam a pessoa por inteiro para que ela possa viver nessa vida de maneira digna, de maneira fiel ao nosso Senhor Jesus. Essa esperança ela precisa ser transmitida. Eu não posso simplesmente ser um conselheiro viciado e ter respostas prontas, versículos que caibam em toda e qualquer situação. Eu preciso levar a pessoa à esperança de que Cristo é poderoso, principalmente para estar com ela no barco, no meio da tempestade que ela estiver passando. Esperança é uma das coisas que mais são necessárias no aconselhamento bíblico e eu não posso negociar isso só porque eu estou querendo exortar, só porque eu estou querendo confrontar. Isso não é o que a Bíblia nos ensina ao tratar de outras pessoas. Concluindo nessa nossa primeira aula, a doutrina do homem revela duas verdades fundamentais. Primeiro, o ser humano possui dignidade porque foi criado à imagem de Deus e também possui profunda necessidade porque foi corrompido pelo pecado. O aconselhamento bíblico, então, ele acontece justamente nesse ponto, ajudando pessoas quebradas a experimentar a restauração que Deus oferece em Cristo Jesus. Espero que você esteja gostando. Essa é a nossa primeira aula. Eu ia fazer todas elas de uma vez só, mas eu vou dividir elas para você poder digerir uma coisa de cada vez. Logo em seguida, a gente vai para a nossa segunda parte dessa aula de antropologia bíblica, tá bom? Deus abençoe você.